alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que são disponibilizados no portal Escola Dominical, no nosso site, portalebd.org.br. Lembrando que a nossa exposição está baseada no texto de apoio de nossa autoria. Nós não repetimos aqui a revista da Escola Dominical. O nosso objetivo, nossa finalidade aqui é trazer subsídios complementares para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, os textos sugeridos na revista da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Se estiver aqui em São Paulo, é nosso convidado para a reunião presencial, que é feita no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor, mesmo em tempos de pandemia. Neste terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós estamos estudando os livros dos reis. E estamos aí no sexto e último bloco do trimestre, que estuda o período exclusivo do reino de Judá. Depois da queda do reino do norte, só ficou o reino do sul, o reino de Judá. E nós estamos estudando esse período, que vai do reinado de Ezequias até o reinado de Zedequias. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, o reinado de Josias. E o comentarista do nosso trimestre é o pastor Clayton Ivan Pomerening, que é pastor nas Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. Na última lição, nós estudamos sobre o reinado de Ezequias. E nós já entramos agora no reinado de Josias. Só que entre o fim do reinado de Ezequias e o reinado de Josias, nós temos um período de 57 anos. É mais um salto cronológico. E é por isso que nós vamos começar a nossa aula falando desse período de 57 anos, sem o qual nós não vamos entender o que estava acontecendo, o que passou a acontecer no reinado de Josias. Veja que, quando Ezequias morreu, assumiu o seu filho Manassés. Os irmãos se lembram que Ezequias, quando foi diagnosticado com uma doença mortal, e o profeta Isaías veio dizer-lhe que para ele ordenar a sua casa, porque ele iria morrer, Ezequias, que já estava acamado, virou seu rosto para a parede e clamou a Deus. Por quê? Porque ele não podia ordenar a casa, porque ele não tinha casa. Casa aqui é a família. Ele não tinha filhos ainda. Ele, no seu ativismo, na sua dedicação à casa de Deus, na sua dedicação à adoração a Deus, ele tinha se esquecido que ele deveria formar família, não só para a manutenção do trono, mas também em razão das promessas de Deus a Davi, em que Deus disse que de Davi sairia o Messias. E ele, como servo de Deus, ele sabia disso.
mas ele havia se descuidado. E esse descuido dele com a vida familiar vai ser catastrófico para o reino de Judá. Nós já vimos que Ezequias orou, Deus ouviu a oração de Ezequias, o profeta voltou, desdisse o que havia dito, mandou fazer uma pasta de figos que foi colocada na ferida de Ezequias, e ele 3 dias foi curado. E ainda ele pediu um sinal a Deus, e o relógio que o seu pai havia construído, o relógio de Acás, que era um relógio de sol, regrediu 10 graus, ou seja, 40 minutos. E isso foi notado lá na Babilônia, como nós já vimos, e os babilônios vieram saber que homem era este que tinha feito o tempo voltar para trás. E isso causou em Ezequias uma soberba que fez com que ele que fosse repreendido por Deus, e Deus, já naquela ocasião, disse que Babilônia haveria de fazer como que nós podemos dizer assim, Babilônia iria levar o povo cativo. Foi a primeira profecia direta que dizia que o cativeiro seria feito pelo povo da Babilônia. Quando Ezequias morre, Manassés tinha apenas 12 anos de idade. É por isso que nós dizemos aos irmãos que Ezequias não tinha filhos quando foi avisado que iria morrer. Por quê? Porque ele recebeu 15 anos de vida. 15 anos de vida. E Ezequias, em Manassés, assumiu com 12. Então ainda demorou 3 anos, irmãos, para Ezequias ter um filho. Os irmãos verem que mesmo com a doença, mesmo com o sinal milagroso, ainda Ezequias foi titubeante, para dizer o mínimo, nesse cumprimento. Ele não cuidou bem da sua família. E a prova disso é que quando Manassés assume com 12 anos de idade, ele vai ser o pior rei de Judá. Olha que nós já tivemos alguns reis ruins, né? Tivemos o Roboão, tivemos o Abias, tivemos o Jeorão, tivemos, que tinha sido pior até então, né? Tivemos o próprio Joás, Amazias, Uzias. Esses reis foram reis infiéis. Lembrando que no Reino do Norte, todos os reis foram infiéis. Mas no Reino do Sul, no Reino de Judá, nós tivemos reis fiéis a Deus. Houve os infiéis, mas houve também os reis fiéis. Foram fiéis Asa, que foi o 3º rei, Josafá, que foi o 4º rei. Foram fiéis também o rei Jotão, né, que eu disse até que eu tinha até esquecido uma outra lição, que é um rei esquecido, né, mas foi um rei fiel a Deus, e o rei Ezequias, que tinha sido o melhor até então. Então, vê que conta nos dedos de uma mão, né, os fiéis. Mas havia os fiéis. Lá em Israel, nem isso. Né? Mas, quando Ezequias morre, Manassés assume, com apenas 12 anos de idade, sem formação doutrinária. Verifiquem bem, sem formação doutrinária. Ezequias não lhe deu a devida formação. E qual foi o resultado disso? Segundo o livro dos Reis, capítulo 21, versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Então, veja, os irmãos lembram que nenhum rei tinha mexido nos altos. Mas Manassés foi a primeira coisa que ele fez. Devolver aquele mau costume do povo. Retomar aquela tradição que contrariava o mandamento de Deus. Segundo, levantou altares a Baal e
fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel. Trouxe de volta o culto a Baal a Jerusalém. O culto que tinha quase destruído a casa de Davi, que tinha sido instituído por Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Agora ele vai voltar a levantar altar. Não construiu um templo, mas construiu altares a Baal. E fez um bosque. Lembram que o bosque é sempre um local de adoração a Azerá, a deusa mãe, a deusa da fertilidade, que ela era simbolizada por árvores sagradas. Então, quando ele faz um bosque assim como Acabe havia feito um bosque lá em Samaria. Ele não construiu o templo a Baal, mas construiu o bosque. E se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Começou a adorar os astros, os deuses babilônios, os deuses assírios, os deuses, enfim, de todos. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito em Belém, em Jerusalém, porém o meu nome. Repetiu o que havia feito o seu avô Acás, que havia profanado o templo. Além dele fazer altares a Baal, um bosque a Azerá, e de adorar vários deuses, ele ainda colocou altares dentro da casa do Senhor. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. Ele profanou o templo que o seu pai havia purificado. Os irmãos veem como um abismo chama outro. Primeiro retomou uma tradição. Depois copiou coisas do passado. E agora profanava o templo de Deus. Isso continua acontecendo nos dias de hoje. Lembrando que o templo somos nós, há sempre uma gradual. A apostasia, irmãos, ela é gradual. O afastamento dos caminhos do Senhor nunca é da noite para o dia. Ela é gradual. Primeiro você se adapta a tradições, a costumes que são contrários à palavra de Deus, mas socialmente aceitos e até desejados. Eu tenho para mim, na minha cabeça, como Manassés tinha apenas 12 anos de idade, que ele não, como um adolescente, ele não tenha como impedir. Foram as pessoas, os príncipes, a pressão da elite para voltar àquela prática que tinha antes. Os irmãos lembram que Senaqueribe tocou nesse ponto para tentar colocar o povo contra Ezequias. Então, eu tenho até a ideia de que isso foi a primeira coisa que aconteceu, não foi propriamente Manassés que fez, mas depois que ele adquiriu uma idade que ele podia já governar, ele se acostumou com aquilo. É ruim quando o crente se acostuma com as coisas do mundo e começa a achar aquilo normal. Depois ele já levanta altares a Baal e já cria um bosque a Azerá. Veja, ele era novo, jovem. Esses cultos falam de fertilidade, prosperidade, com orgias sexuais. Ele passou a comungar da imoralidade do mundo. É o que acontece com o crente também. Quando ele como ele começa a praticar os costumes, as tradições do mundo, ele vai também passar a compartilhar da imoralidade do mundo. E ele entra na idolatria. Ele passa a adorar os deuses dos céus, né? Começa a acreditar em feitiçaria, em agouros. Ele passa a compartilhar das crendices do mundo. E aí chegou no limite. Ele faz o quê? E aí, então, ele já começa a profanar o próprio templo. Veja que o crente acontece a mesma coisa. Quando ele começa a compartilhar da imoralidade, ele começa a profanar do próprio templo, porque a Bíblia diz que quando
eu me prostituo, é um pecado no próprio corpo, contra o próprio corpo. Existem os pecados fora do corpo e existem os pecados no próprio corpo. E aí você já vai para a idolatria, já vai para a feitiçaria, já começa a ser dominado pelo maligno, pelos demônios. É isso que acontece, irmãos. Isso aqui são fatos, mas esses fatos nos trazem lições espirituais, podem ser alegoricamente interpretados. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi, a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ele passou a ser um feiticeiro, um adivinho. Olha a situação que Manassés chegou. Ele começou a provocar o próprio Deus, colocou uma imagem de escultura dentro da casa do Senhor. Pôs os filhos pelo fogo, começou a adorar o Deus Moloque. Ele sacrificou próprios filhos, queimou os filhos ao Deus Moloque. Olha que situação nós estamos. E aí, o que faz o Senhor? E além de fazer isso, veja bem, ele ainda fez o povo copiar isso. Ele incentivou o povo a fazer isso. Ele comete o mesmo erro de Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte. Ele faz o povo errar. Além de errar, ele faz o povo errar. É o que está escrito em 2 Reis, capítulo 21, versículo 9. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Veja, irmãos, que as nações que estavam na terra de Canaã, quando Israel veio, Deus disse que elas teriam que ser destruídas porque elas eram grandes pecadoras contra Deus. Porque a maldade tinha chegado ao limite da paciência de Deus. Veja o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso aqui é Deus falando com Abrão. Quando promete a Abrão a terra, confirma a promessa de lhe entregar a terra de Canaã, naquele pacto que ele selou, aquele juramento que ele fez pelo seu próprio nome para Abrão. E ele disse, olha, a quarta geração sua vai voltar para cá quando a medida dos amorreus estiver cheia. E é por isso que eles tinham que ser totalmente destruídos. Agora, a Bíblia diz aqui que nos dias de Manassés, o povo de Judá era pior do que os primitivos habitantes de Canaã. Veja a situação pecaminosa que se chegou. Os moradores primitivos de Canaã eram conhecidos pela sua imoralidade, eram conhecidos pela sua crueldade. E agora os judaítas eram piores que os próprios moradores primitivos de Canaã. Aí veja bem, e isto é muito importante no nosso trimestre e nesta lição.
capítulo 21, versículo 10 de 2 Reis. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos, por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Deus, então, diz através dos profetas que ele levanta que o povo seria punido com o cativeiro. A mesma punição que ele havia feito para o reino de Israel, para as 10 tribos, ele iria colocar também nas 2 tribos, as tribos do sul. Então, aqui fica bem claro, já no reinado de Manassés, que o povo de Judá seria levado cativo. Já havia sido dito isto no reinado de Ezequias. Mas agora se entendia por que Isaías disse aquilo no reinado de Ezequias. Se disse isto por quê? Porque o povo, no reinado de Manassés, passou dos limites, encheu a medida da injustiça. O profeta Jeremias foi um destes profetas que profetizou isso. Lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 4, ele diz: entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então, Deus, diante da série de arbitrariedades cometidas por Manassés, ele decide levar o povo para o cativeiro. Lembrem que nós dissemos que o povo não foi levado ao cativeiro junto com o Reino do Norte, porque Ezequias serviu radicalmente ao Senhor. Então, Ezequias deu uma sobrevida ao reino de Judá. Agora não, agora Manassés, ele extrapola todos os limites. É o pior de todos os reis de Judá. Ele chega a ser pior do que os moradores primitivos de Canaã. E aí Deus, então, decide que iria levá-los ao cativeiro. Levanta profetas para dizer isto. E o povo não se arrepende. O povo não se demove. Mas a maldade de Manassés foi tanta que aqui não é dito no livro dos reis, mas quando você vai ao livro de 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, você fica sabendo que Deus permite que Manassés sofra uma grande derrota militar. Está lá em 2 Crônicas 33 e 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele foi levado cativo, irmãos. Ele aprontou tanto que Deus não suportou. E veja bem, os assírios invadindo não mataram, como costumavam fazer. Não fizeram, mas pegaram ele, prenderam e o levaram com espinhais até Babilônia.
que fica longe de Jerusalém. Fica bem longe de Jerusalém. É uma distância de 871 quilômetros. E ele foi levado entre espinhais. Era comum, os assírios, nós já dissemos aqui, era um povo muito cruel, né? É o povo mais cruel da antiguidade. Então, ele ficou entre espinhais. Imagina você andando 871 quilômetros, preso entre os espinhais e amarrado com cadeias. Eles faziam questão para machucar mesmo. E ele foi levado até Babilônia. Babilônia pertencia ainda, naquela época, ao Império Assírio. E lá na Babilônia, a Bíblia diz o quê? Que ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Segundo os cronologistas bíblicos Edward Rees e Frank Classen, este episódio ocorreu quando Manassés já reinava há 27 anos. E segundo esses cronologistas, ele ficou preso, cativo em Babilônia, um período de 6 anos. Não temos dados bíblicos para confirmar isso. Mas o fato é que Manassés se arrependeu. E Deus, milagrosamente, trouxe Manassés de volta para o trono. A Bíblia não explica como. Só diz que ele orou, se arrependeu, Deus ouviu esta oração e trouxe Manassés de volta para o trono. Ele voltou a ser rei. E aí ele tem um outro momento do reino de Manassés. Ele reconheceu que o Senhor era Deus e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Você lê isso lá em 2 Crônicas 28 e 15. Reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Veja que houve um avivamento no tempo de Manassés. O pior de todos os reis se converteu. E segundo Edward Rees e Frank Classen, essa conversão se deu no 33º ano do reinado de Manassés. Ou seja, ele ainda reinou 22 anos convertido. Tirou todos os ídolos, mandou que o povo servisse a Deus. A única coisa que ele não conseguiu tirar foram os altos. Os altos continuaram ali, o povo sacrificando nos altos, mas mesmo assim só sacrificavam a Deus. Os irmãos lembram que nós vimos na lição passada que um dos problemas dos altos é que os altos serviam tanto para sacrifícios a Deus como aos outros deuses. Mas depois que Manassés se converteu, só se sacrificava a Deus nos altos. Deus se arrependeu, Manassés se arrependeu, e Deus então não o destruiu, nem a geração dele, porque a geração dele passou a servir a Deus. Mas Deus já havia dito que por causa dos pecados cometidos no tempo de Manassés, iria levar o povo para o cativeiro. Alguém pode dizer, mas por que isso, irmãos? Porque Deus é justiça. Deus é justiça e é misericórdia. Veja que interessante. As nações primitivas de Canaã perderam a terra por causa dos pecados que cometeram. Deus não faz acepção de pessoas.
Se Manassés e a sua geração fez pecados piores do que os habitantes de Canaã, também mereciam a perda da terra. E com mais razão, porque os povos gentios que habitavam Canaã não tinham feito um pacto com Deus, condicionando a permanência deles na terra à obediência, a uma lei que eles não seguiam. Se bem que todo homem tem que servir a Deus e obedecer a Deus. Todo homem tem que se submeter à lei moral. E é por isso que os moradores de Canaã perderam a terra. Mas, se eles perderam, os judaítas tinham que perder também. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, como Manassés se humilhou e se arrependeu, e o povo deixou de adorar a Deus, porque os ídolos foram... deixou de adorar os ídolos porque os ídolos foram eliminados. E só sacrificaram nos altos, então também aquela geração foi poupada. Veja como Deus, ele sempre contrabalança tanto a justiça quanto a misericórdia. Então, aquele ensino que diz que Deus engole tudo, que você pode fazer tudo que vai ser salvo no final, é mentira. Mas também é mentira aquele Deus carrasco que não perdoa nunca. E que não adianta pedir perdão porque você já tem que pagar aquilo que você fez de errado. É outro conceito errado de Deus. Então, nem o karma, nem que é essa ideia que você tem que pagar tudo e Deus não perdoa nada, e nem a ideia do Deus bonzinho que tolera tudo. Manassés morreu. E quando ele morre, assume o seu filho, Amon. Amon nasceu justamente no ano em que Manassés volta do cativeiro. Mas Amon parece que não aprendeu nada com o pai. Assim que ele assumiu o cargo, o poder, ele volta a praticar a idolatria que havia sido abandonada pelo seu pai. Olha o que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque andou em todo o caminho que andara seu pai. Serviu aos ídolos a que seu pai tinha servido e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. Aqui nós vemos como um mau exemplo fica. Manassés, ele não teve uma educação com seu pai Ezequias. Não foi educado por Ezequias, não educou Amon. E embora Amon tenha vivido durante o tempo de conversão de Manassés, na verdade, ele aprendeu a idolatria. Porque quem não aprende as coisas de Deus, aprende as coisas do mundo. Já falamos sobre isso aqui, sobre a educação doméstica doutrinária. Foi o que aconteceu com a geração da vitória, a geração da conquista. Eles não ensinaram seus filhos a respeito de Deus. E eles acabaram aprendendo o que não devia com os povos que foram mantidos na terra de Canaã. E aí nós começamos aquele círculo vicioso do período dos juízes. Se você não ensinar a palavra de Deus ao seu filho, ele vai aprender ideologia de gênero, satanismo, anticristianismo na escola, na mídia, na vizinhança. Essa que é a verdade. Nós já temos uma natureza pecaminosa. Nós já temos uma inclinação para o mal. Se você não inculca na cabeça do seu filho a sã doutrina, ele praticará o mal, aprenderá o mal e será um pecador inveterado. Foi o que aconteceu com Amon. Amon só reinou 2 anos.
porque houve uma conspiração entre os seus servos, entre os seus funcionários, e o mataram. Aquele mau costume lá do Reino do Norte veio para cá. Fazia tempo que não matavam o rei de Judá, né? Tinham matado o Joás, tinham matado Amazias. Uzias morreu leproso, morreu de morte natural, Jotão também, Ezequias, Acás também, Ezequias também, Manassés também, mas Amon já foi morto por uma conspiração. Mas o povo fiel à casa de Davi mata os conspiradores e coloca no lugar de Amon o seu filho Josias. Agora nós chegamos no Josias. Os irmãos veem que não dá para a gente estudar Josias sem ver o reinado de Manassés, sem ver que Deus já havia determinado o cativeiro por causa dos pecados de Manassés e do povo, que foram reintroduzidos por Amon. Josias, ele assume o trono com apenas 8 anos de idade. A mesma situação de Joás. Joás assumiu com 7 anos, na verdade, quem governou foi Joiada. Aqui, Josias, ele assumiu com 8 anos de idade, e a Bíblia não diz quem governou, como a Bíblia não disse quem governou durante os primeiros anos de Manassés. Eram os príncipes, os sacerdotes, enfim. A verdade é que Josias, quando ele começa a governar efetivamente, ele vai começar a governar efetivamente por volta dos 16 anos de idade, um pouco depois. Porque com 16 anos, o adolescente Josias toma uma decisão. Você encontra isso lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, no versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, tinha 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, quando ele tinha 20 anos de idade, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então, podemos dizer que quando ele assume o governo efetivamente, é quando ele tinha 20 anos de idade, no 12º ano do seu governo. Mas desde os 16, ele tomou a decisão de buscar a Deus. Ele tomou a decisão de buscar a presença de Deus. E é interessante vermos que, ao contrário do que aconteceu com Ezequias, ao contrário do que aconteceu com Manassés, aqui houve um ensino da palavra. Josias começou a buscar a Deus e já 4 anos após ter buscado a Deus, ele já começa a aplicar aquilo que ele aprendeu. Aplicando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e o segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura. Então, ele já coloca em prática aquilo que ele aprendeu. Então, nós notamos que já há um ensino da palavra de Deus na corte, no palácio do rei. O que não havia no tempo de Ezequias, não havia no tempo de Manassés. E isso é importante porque é nessa escola aí, no palácio do rei, para a família real, é daí que vão surgir aqueles moços, Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Porque eles vão ser levados adolescentes para a Babilônia, mas já conhecedores da palavra, já tementes a Deus. E como eles eram da linhagem real, foi nesse ambiente, surgido com Josias, que eles vão ser formados. Olha a importância, meus irmãos, de termos
a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens na doutrina do Senhor. Josias buscou a Deus e começou a acabar com a idolatria. E mais, quando ele começa a acabar com a idolatria, Deus levanta o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi levantado um ano depois, no 13º ano de Josias. Você lê isso lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1 e 2, vou ler. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Aqui eu me lembro das palavras do saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que sempre nos dizia e nos ensinava: comece, que quando você começar, Deus começa com você. Josias buscou a Deus e resolveu começar a arrumar a casa, a fazer a vontade de Deus. E aí começou a tirar, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. E aí, quando ele começou a fazer isso, Deus levanta o também jovem Jeremias, para que Jeremias iniciasse o ministério de mais de 40 anos, conclamando o povo ao arrependimento, conclamando o povo a abandonar os pecados, principalmente a abandonar a idolatria. Deus levanta Jeremias para ajudar Josias, porque viu a intenção do coração de Josias. E Josias começou a buscar a Deus. Vejam, foram 4 anos em que ninguém sabia o que Josias iria fazer. Ninguém sabia o que estava na cabeça de Josias, no coração de Josias. Deus sabia. Ele se preparou, ele buscou a Deus e depois entrou em ação. E assim como Ezequias, e mais do que Ezequias, Josias foi um grande adversário da idolatria. Josias, ele destruiu todos os ídolos que ele pôde. Veja lá, ainda em 2 Crônicas 34:4. E derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas do que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em lugares assolados ao redor, e tendo derribado os altares e os bosques, e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Os irmãos notam que ele foi até no Reino do Norte, que já não existia. O Reino do Norte já não existia. Mas ele foi atrás de tudo quanto era imagem, de tudo quanto era bosque, de tudo quanto era ídolo, que havia sido ali deixado pelas 10 tribos, que tinham sido levadas cativas, e destruiu, purificou toda a terra de Israel da idolatria. Tanto o Reino do Sul, quanto a região das 10 tribos do norte. Ele queria purificar a terra deste mal,
da idolatria. Ele estava decidido a fazer isso. E, inclusive, ele acabou com o altar do bezerro de ouro de Betel. Veja que o povo das tribos do norte já tinha ido embora, mas o altar estava lá com os bezerros de ouro. Mas cumprindo aquela profecia daquele profeta, lembram da lição número 2? Quando nós falamos que no dia que foi inaugurado aquele altar, daquele bezerro de ouro, veio um profeta que Jeroboão até mandou prender, e quando estendeu o braço dele secou, que o altar fendeu. Aquele profeta, lá dos 300 anos antes, tinha dito que haveria um descendente da casa de Davi, chamado Josias, que destruiria aquele altar. E foi o que aconteceu. Está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 15. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte. E enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse, que é este monumento que eu vejo? E os homens da cidade lhe disseram, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse, deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Foi uma purificação total. Josias aboliu a idolatria de toda a terra de Israel. Porque buscou a Deus. E nessa passagem aqui, os irmãos vejam que ele, quando ele destruía, ele matava os sacerdotes e pegava os ossos dos sacerdotes que tinham oficiado antes e queimava os ossos também. Isso tem um simbolismo interessante. Veja que os ossos de Eliseu deram vida a uma pessoa. Só que os ossos dos sacerdotes que sacrificaram a esse bezerro de ouro durante séculos, ou a quaisquer outros ídolos dos outros altares, esses ossos foram queimados neste altar. Isso tem um simbolismo importante. É que todos nós, além da morte, vamos responder pela nossa desobediência a Deus. O ímpio, ele não morre apenas e é sepultado, mas ele vai sofrer o tormento eterno. Ele será condenado eternamente. Veja que quando se pegava os ossos dos sacerdotes e os queimavam, é porque eles estavam sendo condenados juntamente com os ídolos que foram quebrados e reduzidos a pó. Foram considerados tão culpados como os ídolos. E Paulo diz que o ídolo nada é, mas há demônios por trás dos ídolos. Portanto, o idólatra, ele tem o mesmo destino dos demônios. E aos demônios está reservado o lago de fogo e enxofre. E aos idólatras também está reservado o lago de fogo e enxofre. Josias aboliu a idolatria, purificou toda a terra de Israel, não só o Reino do Sul, mas também
o Reino do Norte. Além disso, ele mandou reparar o templo. Mais uma vez, vamos ver aqui. Existe ali, mais uma vez, a gente vê como a situação do templo refletia a situação espiritual do povo. O povo estava mal com Amon e o templo estava precisando de reparos. O templo estava abandonado. E Josias, então, mandou reparar o templo. No 18º ano, ele manda reparar o templo. Ele purificou a terra e agora repara o templo. Que lição espiritual para nós. Nós temos que nos purificar e arrumar a nossa vida para que possamos servir a Deus. Então, o que acontece? Acontece que Josias, ele manda consertar o templo. E enquanto estão fazendo as obras de reforma do templo, se acha o livro da lei. Irmão, se existe uma passagem que me chama a atenção, é esta. Alguns anos atrás, até a Casa Publicadora, numa das campanhas para incentivar a escola bíblica dominical, até o diretor de publicações, à época era o pastor Mardônio, que hoje nos ajuda aqui no estudo preparatório dos professores da escola dominical, usou essa passagem, né? Achei o livro da lei. Irmãos, o livro da lei estava perdido dentro da casa de Deus. E o que me chama a atenção é que ninguém notou que o livro estava perdido. Não era só o templo que estava abandonado, não. O livro da lei, esse livro ficava ao lado da arca da aliança. É o que nós observamos lá em Deuteronômio 31 e 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todas acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Há uma discussão se ficava do lado de dentro do véu ou do lado de fora. Tudo indica que do lado de fora. Mas ninguém notou que o livro não estava mais. Ninguém notou que o livro não estava mais ali, no lugar santo. Ou mesmo se ficava do lado de dentro, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava lá. Ninguém notou a falta do livro da lei. E na hora da reforma, alguém achou o livro da lei. E entregaram para o sumo sacerdote Hilquias. E aí vem minha segunda decepção. A primeira é que ninguém notou que o livro da lei estava perdido. A segunda decepção é que o sumo sacerdote Hilquias não deu valor a isso. Acharam o livro, entregaram para ele, porque ele é o sumo sacerdote. Sabe o que ele fez? Não leu o livro, não. Não teve nenhuma curiosidade. Só entregou o livro para o escrivão. O escrivão que era Safã. Safã era o escrivão, era aquele responsável por fazer a contabilidade da reforma. Lembram que quando nós estudamos aqui a lição sobre o reinado de Joás, que foi a lição de número 9, nós vimos que foi todo estabelecido um sistema de transparência em que, quando houvesse uma reforma, se contabilizariam os recursos e haveria um funcionário do rei, que era o escrivão do rei, junto com o sumo sacerdote, para prestar contas do que era arrecadado e do que era aplicado na obra. E aquele sistema estabelecido lá por Joás estava sendo seguido aqui
por Josias. E o que acontece? Acontece simplesmente que o Hilquias não teve a menor curiosidade de saber o que estava escrito no livro da lei. E entregou o livro para o Safã. Mas o Safã não. O Safã, embora fosse escrivão do rei, não tinha essa obrigação, ele leu o livro. E depois, quando ele foi prestar contas ao rei, quando ele terminou, ele disse, olha, foi achado o livro da lei na casa do Senhor, o sumo sacerdote me deu e eu li. Josias também quis ler o livro. Mandou que Safã lesse o livro. Olha que diferença, irmãos. Josias era o rei, Safã era o escrivão. O sumo sacerdote mesmo não tinha vontade de ler. Não estava nem aí com o livro da lei. Mas os servos de Deus queriam. Hoje na igreja não é diferente. Tem muita Bíblia esquecida, perdida nas igrejas. E quando alguém achar, ele não vai querer ler. Quando alguém falar a palavra de Deus, ninguém vai se interessar. Reuniões de ensino, escola dominical, tem muita gente que não quer saber, irmãos. É exatamente essa gente que agora não vai à igreja por causa da pandemia. Mas vai na fila da Caixa Econômica, vai no mercado, pega ônibus, trem, metrô, lotado. Vai até em manifestação. Mas na igreja pode pegar Covid-19. Porque o livro da lei está esquecido no seu templo. Está perdido lá. E quando alguém acha, ele não se interessa. Tem muito Hilquias por aí. Mas tem muito Safã e muito Josias. E quando Josias ouviu, mandou que se lesse, ele era o rei, ele mandou que se lesse a reação de Josias. Foi terrível. Segundo Reis 22:11, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ele se humilhou diante de Deus. A palavra de Deus tocou no seu coração. E imediatamente após a leitura do livro, quando ele rasga suas vestes, quando ele se humilha diante de Deus, ele manda que Hilquias, que Safã, aliás, o filho do Saifã, que era o Aicão também, o Abdom e o Asaías, fossem até a profetisa Uda. A profetisa Uda era a mulher do guarda-vestimentas do templo. Morava lá na periferia de Jerusalém. Mulher simples, mas uma mulher de Deus. O rei sabia que ela era uma mulher de Deus. E pediu para que fosse consultá-la, para que ela consultasse ao Senhor a respeito daquele livro. E quando eles chegam lá, Uda tinha uma mensagem para Josias. Por que Josias rasgou suas vestes? Porque ele viu que do jeito que o povo viveu, o que o povo praticou, ele agora tinha acabado os ídolos todos, mas o que o povo praticou ia dar cativeiro. Levítico 26, Deuteronômio 28. O povo havia pecado tanto que ele sabia que aquilo que está no livro ia acontecer. O povo ia ser levado cativo. E não se esqueçam que nós já estamos aqui no 18º ano do reinado de Josias, portanto, Jeremias já estava pregando há 5 anos. E Jeremias estava dizendo que se o povo não se arrependesse, eles seriam levados cativos para a Babilônia. E Josias viu que isto mesmo ia acontecer. Que Jeremias não estava inventando nada, já estava na lei. E é então que a profetisa diz, olha,
Manda dizer ao homem que mandou você consultar que vai acontecer tudo. A palavra de Deus se cumpre. Eu me lembro de mais outra frase do saudoso pastor Severino Pedro da Silva. Ele dizia, nem todos cumprem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se cumpre na vida de todos os homens. O que eu disse vai acontecer. O povo vai ser levado cativo. Mas como você se humilhou, Josias, não vai acontecer nos seus dias. Vai acontecer depois dos seus dias. Assim como aconteceu com Acabe, que se humilhou, e a casa dele foi destruída depois da morte dele, Judá só seria levado ao cativeiro depois da morte de Josias. Josias reinou 31 anos. Depois que Josias morre, nós temos ali uma sucessão de reis. De reinados, e, na verdade, que nós vamos estudar na próxima lição, na verdade, entre a morte de Josias e o cativeiro, há um período de 22 anos. Mas haveria o cativeiro. Mas como Josias havia se humilhado, Deus disse que iria poupar Josias. E o que fez Josias? Aí vem uma grande diferença entre Josias e Ezequias. Quando o profeta Isaías disse a Ezequias que o povo seria levado em cativeiro à Babilônia, mas não seria nos seus dias, Ezequias disse, ainda bem, graças a Deus. Mas Josias não. Josias disse, se eu me arrependi, se eu me humilhei e eu escapei, o meu povo pode escapar se ele se humilhar, se ele se arrepender. Veja que ele não está dizendo que ele vai impedir Deus de cumprir a palavra. Mas a sua geração poderia escapar. E é isso que Josias faz. Ele convoca o povo e faz com que o livro da lei seja lido para todo o povo, para que o povo também se humilhasse, se arrependesse e alcançasse a bênção de Deus. Ele era um governante que amava o seu povo. Ele era um governante que queria o bem do seu povo. E ele não quis ficar ele com a bênção. Ele quis transmitir a bênção, transferir a bênção, estender a bênção para o seu povo. E ele convoca o povo, manda ler o livro da lei, conclama o povo ao arrependimento e celebra uma Páscoa em Jerusalém. Mais uma vez aqui, como havia sido feito pelo seu bisavô Ezequias, ele celebra a Páscoa, mostrando que a Páscoa era a festa que demonstrava a aliança entre Deus e o povo. O reconhecimento de Israel de que Deus o havia feito povo, o havia libertado do Egito e o havia transformado na sua nação, na sua propriedade peculiar, dentre todos os povos. Foi isto que, mais uma vez, a gente vê. A gente vê aqui como a Páscoa simboliza esta aliança entre Deus e o povo. Assim como a ceia do Senhor, que vai substituir a Páscoa, ela estabelece a comunhão entre nós e Jesus. E a comunhão entre nós como corpo de Cristo. A ceia do Senhor declara a nossa comunhão com Deus e a nossa condição de povo de Deus. Assim como a Páscoa aqui declara a condição de Israel como povo de Deus. E eles então celebraram a Páscoa com ofertas, com sacrifícios. Isso no 18º ano do reinado de Josias. Josias reinou 31 anos. E depois, quando os irmãos se lembram que
nós estamos aqui numa época política terrível entre a Assíria e o Egito. E, na verdade, a Assíria se enfraquece depois de Senaqueribe, ela tem um enfraquecimento, que não é total. Veja que os assírios vieram e levaram Manassés cativo, mas ele já ficou cativo na Babilônia. Ele já ficou preso na Babilônia, não foi em Nínive, porque Nínive tinha sido destruída. A Babilônia domina sobre a Assíria. E aí nós temos uma mudança política. Em vez de Assíria contra o Egito, nós vamos ter Babilônia contra o Egito. E no momento que nós temos Babilônia contra o Egito, e no meio disso está Judá, que Israel não existe mais, Síria não existe mais. Faraó Neco, que era o rei do Egito, vai guerrear contra o rei da Babilônia. Na verdade, a Babilônia estava sendo governada por Nabopolassar, e seu filho Nabucodonosor era o general, o comandante do exército da Babilônia. E a Babilônia dominou a Assíria, portanto, pegou o Império Assírio, e eles vão se encontrar numa região chamada Cárquemes, onde irá ser feita uma das batalhas mais notáveis da antiguidade, a Batalha de Cárquemes. Nesta batalha, os babilônios vão vencer os egípcios, e é o fim do domínio do Egito. E a partir dali se estabelece um novo império mundial, que é a Babilônia. Quando o faraó está indo para Cárquemes, Josias vai passar pelo território de Judá. Josias vai contra o exército do Egito para impedir que ele use o território de Judá. O faraó Neco diz: olha, Josias, eu não estou querendo brigar com você. Me deixe em paz, eu vou brigar com quem? Com gente grande, né? Que é a Babilônia. Não me importune. Ele mandou avisar, avisou 2 vezes. Mas o rei Josias não quis saber. Não, por esse território você não passa, não. E ele vai ao encontro de faraó Neco. E o exército de Judá é fragorosamente derrotado, porque o exército egípcio era muito mais poderoso. E por que Josias faz isso? Porque Deus queria levar Josias. Porque Deus queria poupar Josias. Porque já se começava o cativeiro. Já estávamos às vésperas do início do cativeiro da Babilônia. E conforme Deus havia dito, porque Josias havia se humilhado diante de Deus, servido a Deus, buscado a ele seria poupado do castigo. É o que vai acontecer com a igreja. A igreja, ela não passa pela grande tribulação. Antes que a ira divina venha, nós que cremos em Jesus, nós que buscamos a sua face, seremos tirados desta terra. Josias foi tirado pela morte. E nós seremos tirados ou pela ressurreição, aqueles que já morreram, ou aqueles que estiverem vivos serão transformados. Mas a verdade é que o castigo só virá sobre os impenitentes. E Josias não era impenitente. O seu nome significa curado por Javé. Ele foi curado por Deus porque o buscou. Ele curou a terra da idolatria. Ele foi curado ao se deixar transformar pela palavra de Deus. E por isso foi poupado do castigo divino. Que eu e você também creiamos na palavra de Deus. Deixemos que Deus nos mude. Deixemos que Deus nos purifique. E assim como Josias, ficaremos livres da ira futura que tanto se aproxima. Amém.